Bem-vindos ao Anamá Capoeira, um espaço para aprender sobre a história, a roda e a essência do jogo. Porque a capoeira também se aprende ouvindo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, parece ser sobre uma coisa, mas é sobre basicamente tudo. Temos em mãos alguns trechos do Galo Já Cantou, Capoeira para Iniciados, um livro de 1985 do Nestor Capoeira. E a nossa missão aqui é entender como ele usa a capoeira como uma lente, sabe? Para enxergar desde a origem do universo até a crise do homem moderno. É uma proposta, sim, muito ousada. Mínimo, né? Ousada é pouco. Ele já abre o jogo logo na primeira página com uma frase que, cara, define tudo. Ele diz: no Oriente existe o Zen. A Europa desenvolveu a psicanálise. No Brasil, temos o jogo da capoeira. Nossa. Pois é de arrepiar, né? Ele não tá falando de um esporte. Ele tá colocando a capoeira ali no panteão das grandes ferramentas de autoconhecimento da humanidade. É a resposta do Brasil para as grandes questões. E a análise dele vai do Big Bang à sociedade de consumo dos anos 80, sem brincadeira. Certo, vamos analisar isso então, porque a primeira coisa que me chamou a atenção foi por onde ele começa. Um livro de capoeira que não fala de mestre bimba, não fala de berimbau. Nada. Ele começa no espaço. O primeiro capítulo chama o Balé Cósmico. Eu confesso que, de início, essa conexão entre uma galáxia e uma roda de capoeira me soou um pouco forçada. O que no livro te convenceu de que não era só uma metáfora? É uma última pergunta, porque esse é o risco, né? Mas o argumento dele é muito elegante. Ele parte de uma observação simples. O movimento fundamental do universo é circular. Galáxias giram, planetas giram, tudo está numa dança. E aí ele olha para a roda de capoeira e vê o mesmo padrão. Um círculo de pessoas, os jogadores girando, os movimentos, a meia-lua, o rabo de arraia, são circulares. Entendi. Para ele, o capoeirista ali no jogo tá sem saber replicando um movimento da nossa própria galáxia. É como se o macrocosmo estivesse dentro do microcosmo da roda. Ele cria essa ressonância entre as escalas e ele tenta deixar isso mais concreto, né? Eu lembro do trecho em que ele menciona Sirius, a estrela que está a 8 anos-luz. Exato. Ele usa essa imensidão toda para fazer a gente pensar sobre o nosso senso de tempo e espaço ali, dentro do jogo. É um jeito de dizer que aquele ritual tem um eco muito maior. Exatamente. E ele não para na astronomia. Ele mergulha a fundo nos mitos de criação para reforçar a ideia. Ele traça paralelos entre o faça-se a luz da Bíblia e as cosmologias afro-brasileiras. Sei. Ele cita o Obatalá, que moldou os humanos do barro, e principalmente Exu, que é o movimento, a comunicação, a contradição em pessoa. Fazendo isso, ele está dizendo: olha, a capoeira nasce desse mesmo caldo primordial que todas as grandes culturas usaram para explicar o mundo. É incrível como ele conecta essa escala astronômica com algo tão terreno. Ele nos joga das estrelas direto para a savana africana, para essa figura que ele chama, de um jeito bem direto, de macaco pelado. A transição é genial. Como ele faz essa aterrissagem, do cósmico para o biológico. Ele diz que, se o universo é um balé de movimento, a evolução aqui na Terra é uma dança de sobrevivência. O macaco pelado, nosso ancestral, era fraco, né? Sem garras, sem presas. Certo. O que o fez sobreviver, a inteligência para criar armas e a agressividade para usar essas armas. A capacidade de matar, de lutar, não era uma opção, era a condição básica para existir. A capoeira, para ele, é um diálogo direto com essa herança. E aí ele traz um conceito bem pesado, a tal da lei do cão. Ele está basicamente dizendo que por baixo da nossa camada de civilização, o que manda ainda é a lei da selva, a do mais forte. É exatamente isso. E ele não tem medo de ser polêmico. A lei do cão é a realidade nua e crua de que a competição e a luta pelo poder continuam regendo o mundo, mesmo de formas mais sofisticadas. E, de novo, ele busca uma figura mitológica para dar corpo a isso. Ogum, o orixá do ferro, da guerra. Ogum é essa força implacável que abre caminhos na marra. A capoeira, então, vira um espaço para a gente entender e brincar com essa energia de Ogum que todo mundo carrega. Brincar com a energia da guerra,
Que ideia forte. O jogo vira um ritual para essa agressividade, que foi tão útil para o macaco pelado não destruir a gente hoje em dia. Isso. É um jeito de olhar para esse instinto e falar: eu te reconheço, sei que você tá aí, mas aqui dentro dessa roda, quem manda sou eu. É domar o cão interior. É isso. Não para matá-lo, mas para transformar ele num parceiro de dança. Ok, entendi. Temos esses instintos, essa herança toda, mas o que isso tem a ver com a gente hoje? No trânsito, pagando boleto? Qual a função da capoeira na era do espaço, como ele chama? Aí é que tá o pulo do gato do argumento dele. Ele diz que o problema do homem moderno é justamente ter se distanciado demais dessa realidade primitiva. Como assim? A gente terceirizou nossa sobrevivência, né? Não caçamos mais, não lutamos com predadores. Então a gente reprimiu esses instintos. E toda essa energia sem ter para onde ir vira o quê? Neurose, ansiedade. Ah, claro. A vida moderna, com todo o conforto, adoece a gente porque nos afasta da nossa natureza. Então a capoeira entra como uma espécie de terapia corporal, uma necessidade psicológica para o homem urbano? Exatamente. Ela se torna um ritual necessário para descarregar essa energia. Ele a descreve como uma escola de sabedoria, de autoconhecimento. É uma ferramenta para nos ajudar a atravessar um período que ele já via como muito difícil da história. Um oásis de sanidade. Perfeito. Um oásis de sanidade no mundo que empurra a gente para a loucura. Ele não fica só na psicologia, né? O livro tem uma crítica social muito, muito forte. Ele aponta o dedo para as multinacionais, para o consumismo, que ele chama de lavagem cerebral pela televisão. Sim, e para as contradições do Brasil daquela época, que era um império da soja e, ao mesmo tempo, uma engrenagem da fome. Para ele, a capoeira não existe num vácuo, sabe? Ela é uma resposta a esse contexto. É. A modernização que ele critica é a que pasteuriza a cultura, que nos aliena. A capoeira, com sua ênfase na comunidade, no ritual, se torna um ato de resistência. É um jeito de se reconectar com algo verdadeiro. Depois dessa viagem toda, cósmica, evolutiva, social, ele finalmente entra no que, para mim, foi a parte mais reveladora do livro. O tal do fundamento da capoeira. Ah, sim. E o mais curioso é que não tem nada a ver com o golpe mais bonito ou o salto mais alto, né? É algo Totalmente interno. totalmente. E é aqui que a filosofia dele brilha. O fundamento, segundo ele, é a alma do jogo. E se apoia em 2 pilares: malícia e bom humor. E o que é essa malícia, exatamente? Ele define com muito cuidado. Não é maldade. Não é ser traiçoeiro. É uma inteligência astuta, uma sabedoria do corpo. É a capacidade de ler o jogo, de antecipar, de blefar. A famosa mandinga, né? Sei. Aquela capacidade de fazer o outro acreditar numa coisa enquanto você já está fazendo outra. O livro consegue colocar em palavras uma coisa que na roda você só sente. E o segundo pilar que ele disse é ainda mais importante, é o bom humor. Achei fantástica a analogia que ele usa do capoeirista como um músico. É perfeita. Quer dizer, um guitarrista pode tocar todas as notas certas, super rápido, mas se for frio, sem alma, a música não chega, né? E com o capoeirista a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. O bom humor é o sentimento do músico. Sem ele, o capoeirista fica tenso, duro, previsível. O medo de errar, de tomar um golpe, ele enrijece e perde a ginga. Perde a fluidez. Isso, o bom humor é o que permite a descontração, a capacidade de rir de si mesmo quando toma uma rasteira. É o que transforma uma luta em um diálogo, em uma dança. Sem o bom humor, a malícia vira só agressividade. E isso leva a uma questão importante, que é o que ele chama de conhecimento da natureza dos homens. Que não vem dos livros, né? Não vem da experiência na roda, de aprender a lidar com o outro, com o imprevisível, mantendo a calma. O bom humor é a chave para esse conhecimento, porque ele te mantém aberto, receptivo. É o que permite que a capoeira seja de fato um jogo, e não um combate. Ok, se esse fundamento, a malícia e o bom humor é tão essencial, o que acontece quando a capoeira começa a se modernizar? O livro entra fundo nessa tensão, né? Ele coloca Mestre Bimba e Mestre Pastinha como 2 polos dessa história. Exato. E ele não os vê como inimigos, mas como caminhos diferentes.
Bimba buscando mais eficiência na luta e Pastinha preservando o lado mais ritualístico, a vadiação, certo? O problema para o autor começa mesmo nos anos 60, com o que ele chama de descaracterização da capoeira. Ele critica muito a burocratização, federações, campeonatos com regras fixas, o sistema de graduação por cordas. Ele via isso como uma perda da essência, tipo, tentar colocar algo selvagem e livre dentro de uma caixinha. Exatamente. Para ele, um campeonato de capoeira é uma contradição. Como você dá pontos para a malícia? Como julga o bom humor? Ao tentar transformar a capoeira num esporte que você pode medir, você arranca a alma dela. Ele critica uma nova geração da época que, segundo ele, estava mais focada na porrada, na competição e que tinha perdido a conexão com essa filosofia, com o fundamento dos velhos mestres. Ele fala de uma ruptura. Nossa! E ele amarra essa crítica de forma brilhante à crítica maior da sociedade de consumo. Ele diz que a capoeira estava sendo pasteurizada, perdendo seu sabor único para se encaixar num padrão global. Ele usa uma expressão fortíssima para isso. Qual? Ele fala numa Coca-Cola-ficação da capoeira. Uau! Coca-Cola-ficação. É uma imagem poderosa. É a ideia de que estavam tentando criar um produto Coca-Cola com sabor brasileiro, algo palatável para o mercado, mas que no processo perdia sua identidade. Então, resumindo nossa conversa, este livro é uma defesa apaixonada da capoeira como algo muito maior do que parece. É um sistema completo. É o cosmos, é a nossa história evolutiva, são as nossas neuroses modernas e, no centro de tudo, uma filosofia prática. Perfeito. E a mensagem final, o grande insight dele, é que a força da capoeira não está na acrobacia ou no golpe mais forte. Tá nesse fundamento, nessa química sutil entre a astúcia para sobreviver, que é a malícia, e a leveza para curtir a jornada, que é o bom humor. Essa qualidade interna que dá liberdade e criatividade. E uma força verdadeira, dentro e fora da roda. E isso deixa a gente com uma reflexão, eu acho. O autor coloca a capoeira como uma resposta genuinamente brasileira para uma necessidade humana que é universal. Há de encontrar equilíbrio. Isso. E me faz pensar quais são as capoeiras de outras culturas, ou até das nossas próprias vidas. Que outras práticas, que vão além do exercício, permitem que a gente conecte o nosso lado primitivo com o moderno, o corpo com a mente e a luta da vida, com o indispensável senso de bom humor. Se esse episódio fortaleceu sua roda, inscreva-se no canal e compartilhe com quem vive a capoeira. Axé!